Vamos combinar que tá bonitinho isso aqui, né? Olha só. Eu acho a parte... A gente não comprou o livro pela capa, mas a parte visual dos clássicos da Zahara, eles são muito pitelzinho. Principalmente essas edições de bolso pequenininhas. Mas, vamos lá, vamos falar sobre Arsène Lupin, que ele está de volta no terceiro livro da série Lupin, do Maurice Leblanc. E esse título é Agulha Oca. Aqui a gente tem uma história que vai ficar um pouquinho diferente do que a gente viu antes. No Ladrão de Casaca a gente tem uma sequência praticamente de apresentação de Lupin, né, da personalidade desse ladrão que tem o seu código de ética, tem o seu modo de agir. Durante o Ladrão de Casaca a gente tem um antagonista do Lupin, a gente tem um investigador que acaba fazendo essa dualidade com ele. E ao final do Ladrão da Casaca, a gente já encontra o Sherlock Holmes. Ele já é outra figura que vai duelar com esse perfil de ladrão, que é exatamente o modo dedutivo, o Lupin age da mesma forma que o Sholmes resolve as coisas. Então, eles vão nesse segundo encontro, também nessa briga de cão e gato o tempo todo. Já na Agulha Oca, a gente já tem um terceiro personagem, uma terceira figura que surge para antagonizar com o Lupin, que é o Isidore Beautrelet, que é um jovem, e ele acaba também tendo essa linha de raciocínio, essa mesma forma lógica de desvendar as questões que o Holmes, que o Sholmes, que o Ganimard não tem muito, mas o Sholmes tem e o Lupin tem de agir. Então, assim, essa briga cão e gato, ela continua nesse mesmo formato, mas em A Agulha Oca a gente tem uma história, basicamente uma história só. Enquanto os outros contavam casos e mudavam as cenas e mudavam os acontecimentos, em Agulha Oca a gente tem uma história só, do começo ao fim do livro, que vai se desenrolando nessa perseguição Tom e Jerry do Lupin com o Beautrelet. A gente tem algumas viradas, assim, esse livro, Agulha Oca principalmente, ele é uma matriosca gigantesca na história, porque a gente vai abrindo, vai desvendando ali e as novas surpresas vão aparecendo. Um dos pontos, eu acho que são principais de falar sobre esse livro é que a gente vai ter uma virada moral muito grande. A gente sabe que Lupin, ele segue um código de ética e ele tem na sua vilanidade, na sua vileza, ele tem um código de conduta e ele segue isso fielmente. E aqui em Agulha Oca a gente vai ter uma virada moral, não digo do Lupin, mas eu digo que alguns personagens vão se transfigurar nesse processo. Eles vão tomar rumos diferentes e é muito interessante acompanhar isso. Porque entra o fator o fator de ser surpreendido. O que mais que a gente tem para falar aqui? Esse livro, ele vai se passar num cenário bem específico, entre Le Havre, Dieppe e Rouen, talvez, eu acho que é. Mas enfim, Lille, ele tem um triângulo de cidades ali, normandas, que a história vai se passar, e aí o Leblanc, ele usa de uma lenda local, de um lugar de acontecimentos que na época eram vigentes. E eu vou deixar o link que tem o texto ali um texto explicativo sobre o local. Que esse local de fato existe, mas não existe da forma como aparece no livro. E tem as imagens desse ponto, assim, dessa construção e desse acidente geográfico, assim, que é muito citado no livro. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para um site que tem a explicação. Ele tá em francês? Tá em francês, mas ele dá para traduzir rapidão ali no Google. Tendo esse lugar, a sua existência, os livros, eles se conectam de formas muito incompreensíveis na mente da gente, né? Não tem como explicar.
terminando o Conde de Monte Cristo e fazendo a leitura do Lupin agora, eu consegui encontrar ali uma referência muito visual do que foi o local onde o Conde de Monte Cristo fez seu QG. A própria construção, o modo de construir as tapeçarias, os quadros, enfim, tudo mais. Quando vocês chegarem nesse ponto do livro, talvez vá remeter vocês a esse QG do Conde de Monte Cristo. Mas deixamos em aberto, assim, não vou dar muitos detalhes desse QG, desse local. Mas basicamente é isso, são essas acho que as principais colocações. Não posso entrar em muitos detalhes. Ele é um pouquinho diferente do processo todo, porque ele vai envolver outros... Esse livro, ele traz outros sentimentos. Em Agulha Oca, a gente tem a humanização dessa trupe do Lupin. A gente tem... Ele beira o fantástico, né, nas suas escapadas, nas suas criações. E aqui a gente tem talvez um pouco mais de realismo em tudo que acontece, em tudo que se passa, nas formas como ele soluciona as coisas e na forma como tudo se resolve. É mais um excelente livro do Leblanc e de fato, o vídeo mais assistido aqui do canal é o vídeo que eu recomendo, os 2 primeiros livros do Lupin, que ele saiu, acho que saiu 2, 3 dias antes de estrear a série da Netflix, que eu não sabia que ia estrear. Então, assim, eu caí extremamente de paraquedas nessa história. E a minha surpresa, e uma coisa que eu gostaria que ficasse muito, muito claro, assim, porque às vezes as pessoas vão atrás do livro esperando ver a série, né? É que a série, ela foi modernizada, ela foi contemporaneizada, ela tem a referência textual ao Lupin, mas que fique claro que o Arsène Lupin, ele é um livro de época, ele é uma história de época. A Agulha Oca foi lançada em 1909, então a gente tem que ter essa percepção de que não é um manual de como se tornar um ladrão, como muitos esperavam, o primeiro ladrão de casaca, entendeu? Um manual para os dias atuais. Então é essa diferença, que fique muito claro que ele é um livro de época. E porque eu recomendo a Zahar, sobre as traduções, porque eu vejo o capricho da tradução, o capricho do texto, da fluidez do texto, que faz com que a leitura fique mais agradável. Então, assim, eu recomendo... Eu sei que existem algumas outras no mercado, mas eu fico com meus pequenos bolsos de luxo aqui, porque eles têm um capricho muito grande na tradução e na fluidez do texto. Então, é isso. Arsène Lupin e a Agulha Oca.